Existe uma diferença entre a mulher trans e a travesti? Ou são a mesma coisa? Explica pra gente. Olha, não há diferença na prática, no cotidiano. Eu acho que essas são nomenclaturas que determinam e organizam um grupo. A palavra travesti, infelizmente, ainda hoje no Brasil e no mundo, está ligada a estereótipos negativos. Está ligado a coisas ruins, porque a palavra travesti nasce ali e surge com mais força no processo da ditadura. Havia uma perseguição às travestis. Travesti está sempre associado à marginalidade, ao drogadicídio, à prostituição. Como, por outro lado, transexuais estão associadas à patologia, porque a palavra transexual vem de transexualismo, que era um CID muito recente, que trazia uma doença em si. A comunidade não tem uma diferenciação. Umas se reconhecem enquanto trans, outras se reconhecem como travesti, mas não há uma diferença. A travesti é isso, a transexual é aquilo. Isso não existe. São nomenclaturas. Inclusive, uma ativista importante, Indianária Siqueira, em conversa junto comigo, criamos um novo termo que é transvestigênero, que não é uma invenção de uma nova identidade, mas é uma forma de nomear, incluindo todos os grupos. Então não há nenhuma diferença entre transexual ou travesti. Na verdade, são a forma como as pessoas preferem ser reconhecidas, como elas se reconhecem. Não tem uma distinção entre os dois grupos. Travesti ganha até um cunho mais político, ganha então... um cunho mais político, exatamente porque tenta ir na contramão. Muitas vezes, quando eu dou entrevista, as pessoas me perguntam como a senhora prefere ser tratada, né? E eu digo, podem me dizer, eu não tenho uma preferência por mim, mulher trans, travesti, transvestigênero, trans, não me importa, porque eu sou isso muito mais para o outro do que para mim mesma, mas eu gosto de usar a palavra travesti como uma demarcação política, porque a sociedade precisa começar a repensar que travesti não é só o estereótipo que foi montado e desenhado. Existem travestis que são deputadas, existem travestis que são médicas, existem travestis em todos os lugares da sociedade, tentando quebrar com esse imaginário que é tão atrasado e que rouba a cidadania. Porque quando a gente olha por um viés único e exclusivo do preconceito, a gente tira. Então essas pessoas não servem para conviver em sociedade, não servem para estar nos espaços de tomada de decisão, porque estão atreladas àqueles estereótipos. Então, sem sombra de dúvida alguma, travesti é uma afirmação política importante e as pessoas precisam tirar do imaginário delas esse lugar de que, ai não, travesti é algo ruim, é algo pejorativo, é algo que não deve estar. Travesti é uma pessoa normal como qualquer outra, uma nomenclatura normal como qualquer outra, e aqui tem uma travesti falando com você num programa sobre cidadania dentro do Senado Federal. E todas merecem ser respeitadas. Sem sombra. Isso é a premissa básica. E aí, nossos Pod Analisados? Nosso segundo episódio do Pod Análise. E hoje nós estamos trazendo uma pessoa com muita representatividade. Indianara Siqueira. E aí, Suzana? E aí, Andréia? E aí, Pod Analisados? Tudo bem? Então, hoje faremos uma entrevista para todos conhecerem um pouco da história e de quem é essa pessoa maravilhosa chamada Indianara Siqueira. Indianara, pô, prazer enorme estar com você aqui. Eu queria que você contasse um pouco para as pessoas que não conhecem quem é essa revolução chamada Indianara Siqueira. Eu sou Indianara Siqueira, e se não queira também é o que tem. Sou o que nós costumamos chamar agora, contemporaneamente no Brasil, de traviarcas. Então, de quem fundou, de quem organizou o movimento de LGBTs, mas principalmente o movimento organizado de travestis e trans. Então, eu, Keila e a principal matriarca, que é a Giovanna Baby, que me traz em 95, Keila, que entra em 96, que é doutora honoris causas hoje pelo ERJ. Somos conhecidos como o triunvirato do traviarcado de travestis e trans no Brasil por conta disso. Sou também presidente fundador do Grupo Filadélfia, da Baixada Santista, que conseguiu organizar e aprovar pela primeira vez no Brasil o nome social, que agora é nome civil, para a comunidade trans e travestis. Sou presidente do Grupo Transrevolução, aqui no Rio de Janeiro, do qual tem os projetos da Casa NEM, que é o projeto de moradia e acolhimento para a comunidade LGBTQIAPN+. Sou coordenador do Fórum Estadual de Travestis e Transsexuais, conselheiro estadual reeleito para mais um mandato pelo Conselho Estadual LGBTQIAPN+, do Rio de Janeiro. Sou vereador e suplente e deputado federal suplente também pelo Rio de Janeiro.
E sou o presidente da Rebraca, que surgiu em 2020 com a pandemia, que é a rede brasileira de casas de acolhimento para LGBTQIAPN+, que hoje nós temos 25 casas no Brasil e conseguimos, desde o ano passado, em conversa com o governo federal, aprovar agora o Acolhe Mais, que é as casas, 12 casas da Rebraca serão financiadas pelo governo federal. Então, a gente conseguiu essa aprovação aí durante um ano, teremos financiamento para as casas e sou também coordenadora da Cozinha NEM, que é um outro projeto da Casa NEM, que é de geração de renda e segurança alimentar. Prepara NEM, que deu início à Casa NEM, ao Cozinha NEM, a todos os projetos, como o Costura NEM também. O Prepara NEM é um pré-vestibular que foi pensado em 2015 para colocar travestis e transexuais nas universidades. Na primeira turma de 20, entraram 12 para as universidades. Essa primeira turma está toda diplomada hoje, então nós temos médicas, advogadas, uma série de oportunidades que foram dadas a essas pessoas, e quem não quis entrar para a universidade fez cursos técnicos em audiovisual e outras áreas. O Prepara NEM hoje ele tem 5 módulos. O Prepara NEM Maracanã, que virou um projeto de extensão da UERJ. Tem o Prepara NEM Niterói, tem o Prepara NEM Vila Mimosa, Prepara NEM Caju e Prepara NEM Maré. O Prepara NEM ele oferece geralmente bolsa para as pessoas em forma de ou cesta básica ou uma espécie de bolsa para que elas possam se locomover até os pré-vestibulares. Em parceria com a Fiocruz, agora a gente conseguiu aprovar um financiamento também para as pessoas, então a gente consegue levar os cursos e as bolsas para as pessoas poderem terem possibilidade de não desistirem, né, de fazerem o preparatório e entrarem para as universidades, ou poderem também tirar o certificado de ensino fundamental e médio. Então, esses são os projetos. Faço parte também do movimento de HIV/AIDS, então, desde os anos 90, a gente organiza também o movimento de HIV/AIDS aí em luta pelos direitos das pessoas com HIV. E hoje vocês atendem quantas pessoas, em média, no pré-vestibular? Cada pré-vestibular tem 20 pessoas, então, como são 5 pré-vestibulares, a gente tem 100 pessoas, né? Nem todos vão sempre, agora a gente teve uma diminuição de pessoas, mas estamos com uma média de 80 pessoas. Como é que é a rede de apoio hoje da estrutura da Casa NEM? Então, hoje, né, a partir de agora, a Casa NEM está fechada, ela fechou para reforma, ela deve reabrir agora em maio, junho, para inaugurar para abrir, né, o 5º Be Yourself. O Be Yourself é um festival da Casa NEM que acontece já há 5 anos. Então, a casa, ela acaba tendo uma rede já, né, própria sua, que, mais de 7 anos, né, mas agora, nesse exato momento, com esse aporte do governo federal, né, do Acolhe Mais, então, cada casa receberá mais ou menos uns 120 mil reais durante 12 meses e renováveis por 6 meses. Então, a gente vai ter esse aporte, né? Já a rede de acolhimento, né? Nós temos a psicoterapia, por exemplo, que é com a rede de psicólogas e psicólogos, que geralmente são pessoas trans. Então, nós temos Mayara Fafini, que é assessora da Renata Souza, Jacqueline Gomes de Jesus, que dá suporte, com o Céu também, Céu Cavalcante, que é a presidente do Conselho Regional de Psicologia. Nós temos, além dessas, nós temos a Jaqueline Rebouças também. No resto são financiadores, voluntários, enfim, para várias outras questões, é essa rede que funciona conosco. Está contido do T o transgênero, transexual e travesti. Quais são as diferenças? Porque, na verdade, não existe uma diferença. A palavra cisgeneridade criou, né, o mundo cisgênero criou para definir pessoas que não estavam conforme, né, que eram dissidentes de gênero e dissidentes sexuais, né? Então, mas não existe uma diferença propriamente dita. A diferença é que a palavra transexual ela é mais indigenizada, né, ela é mais classe média, ela é mais médica também, né, que seria para definir na época, quem queria fazer a cirurgia para redesignação genital. Depois, né, se discutindo mais o movimento, hoje as pessoas têm muito orgulho de falar a palavra travesti, que era muito pejorativa na época, era muito marginal. Então as pessoas não gostavam de se definir como travesti. Então surgiu essa questão de que transexuais seriam as que queriam fazer a cirurgia ou as que faziam a cirurgia, e eram daí mais palatável à sociedade, vamos dizer assim. Hoje não, hoje a comunidade
entendeu que travesti é uma palavra política forte, que foi de muita guerra, uma palavra revolucionária. Então, hoje se assume. Então, é por isso que existem as que dizem, eu sou travesti, mas fiz a cirurgia, as que se autodefinem como transexuais e não querem fazer a cirurgia. Então, a palavra travesti, transexual, transgênero, por ser uma palavra guarda-chuva, né? Então, tinha pessoas mais, as pessoas no estrangeiro, que se definiam como transgender, né? Mas é mais uma palavra estrangeira, que foi em 1997, na realidade, que Camille Cabral trouxe essa palavra para o Brasil e foi discutido e a galera não aceitou, enfim, ficou mesmo travesti e transexual. Né? Transexual mais para os anos 2000 em diante é que entrou a palavra. No Encontro Nacional, no Rio de Janeiro, de 2009, então se fez 2 oficinas, na realidade. Tinha uma definição de corpo, que tinha que tomar isso, implantar aquilo, fazer tal cirurgia. Então, uma parte do movimento disse que isso não deveria ser assim. Né? Quem estava decidindo isso estava querendo impor outra vez padrões, etc. E a gente decidiu que era só autodeclaração. Então, daí houve o racha, nasceu a Rede Trans Brasil, eu me tornei coordenadora regional sudeste da Rede Trans Brasil, e fomos, então, levando o movimento até que hoje a gente se entende isso e fazendo as discussões sobre não binariedade. Então, e aí houve os meus protestos, que eu criei o protesto Meu Peito, Minha Bandeira, Meu Direito, que era por conta de quando a gente procurava os serviços públicos, né, principalmente quando era questão de justiça, polícia, essas coisas, eles sempre diziam que a gente era homem e nos tratavam pelo nome de registro civil. Então, por conta disso, eu comecei a tirar os seios para fora, na rua, caminhando, andando, e não era nada que eu organizasse uma turma para ir, eu só simplesmente resolvia sair, caminhar com os seios de fora, ia comprar pão, qualquer coisa, então era detido, assim foram 8 julgamentos, e nos julgamentos justamente eu dizia isso, se eu estou aqui detido por ter tirado os peitos de fora para ser julgado por ultraje público ao pudor, isso quer dizer que vocês não me reconhecem enquanto homem, né? Então, se vocês me condenarem, vocês vão estar reconhecendo que eu não sou homem, né? E que eu sou mulher ou uma pessoa trans ou travesti, e vocês vão estar abrindo um precedente, né? Uma jurisprudência para a comunidade trans ser considerada pela sua autodeclaração e pelo seu corpo e não mais pelos seus documentos. Mas vocês estarão dizendo que homens e mulheres não são iguais perante a lei, porque eu estarei, então, sendo condenado como mulher. E aí entrou em xeque-mate, virou debate nas faculdades de Direito, foi para a EMERGE, foi para o STF, e o STF deu ganho de causa, então, as pessoas não binárias poderem ter seus documentos assinalados como não binários, e aí eu retifiquei meus documentos. Então, hoje eu sou Indianaray Pereira Siqueira, não binário, e a gente teve a vitória, então valeu a pena também. Mas não existe uma definição, então hoje a gente decide isso, que a gente respeita a autodeclaração das pessoas. Óbvio que se tem todo um histórico de quem passa também pelas questões de mudanças corporais, através de hormônios ou através de cirurgias, e que sofre mais opressões do que quem não passa. Mas a gente também não faz essa exigência que para ser trans, travesti, transgênero, você precisa implantar peito desse ou daquele tamanho, precisa tomar tanta quantidade de hormônios, precisa fazer tantas e tais cirurgias. Não existe mais isso na comunidade. É algo que estamos ainda também debatendo muito, a questão de pessoas trans não binárias e pessoas não cis não binárias, porque existe justamente por conta dessa autodeclaração. Então, a gente entende que nem toda pessoa não binária é uma pessoa trans, mas toda pessoa não binária não é uma pessoa cis. Então, eu e Neon Cunha, numa discussão, a gente acabou chegando-se a esse ponto de que são pessoas não cis. Elas não são pessoas trans, mas elas são pessoas não cis. Então, elas estão dentro do guarda-chuva da transgeneridade, junto com a comunidade, porque estamos encontrando o caminho. Então, quando as pessoas nos acusam de querer neutralizar tudo, neutralizar a linguagem, querer isso e aquilo, na realidade, a gente nem está pedindo visibilidade, nem está lutando por nada. Nós estamos nos reunindo ainda para entender como nos comunicar, e agora já temos, sim, vários artigos escritos, várias questões já definidas nesse sentido, mas ainda tudo muito sendo construído, tudo muito novo. Você vê essas questões do corpo político enquanto travesti?
Então, hoje as pessoas têm considerado que é mais revolucionário, né? Então, as pessoas consideram isso, né? O que era antes pejorativo, o que antes era ruim, né? O que antes não era para ser falado, não era para ser discutido nas mesas, no final de semana com a família, né? Passou a se discutir transexuais, né? Como uma palavra mais palatável. Mas hoje a própria comunidade, em sua própria revolução, tanto em músicas como em filme, ergue a bandeira travestida. Então, a palavra se tornou como uma forma mesmo de demarcar mesmo o território, de demarcar de qual comunidade eu vim, de qual comunidade, a qual comunidade eu pertenço, né? Não aquela comunidade medicamentalizada, né, que queriam, não aquela comunidade higienizada, mas sim uma galera que era mais revolucionária, que era mais da rua, da esquina, que era mais do atraque mesmo, para defender seu corpo, para defender sua identidade, para defender seus territórios, para criar sua própria identidade. Então, acho que é isso, acho que hoje passa por isso, acho que a palavra hoje ela é dita com mais orgulho, né? Acho que tem isso também. Hoje em dia se mudou essa coisa de sou travesti como uma palavra pejorativa e quase não ser dita. Hoje não, hoje as pessoas têm orgulho, né? Tanto artistas, trans e travestis têm orgulho de empunharem a bandeira dizendo sou travesti, é daí que eu venho, é essa minha raiz, é essa da fonte que eu bebo. Hoje a gente está nas telas de TV, está nas novelas, e não de maneira caricata, né? Então, é diferente também, está de maneira pedagógica, vários folhetins da Globo, em várias discussões, estamos nas universidades, estamos na política, nós temos deputadas federais, nós temos deputadas estaduais, nós temos vereadoras, então hoje nós temos, as pessoas têm outra visão também sobre, né, e o que é, né, então não estamos mais só na rua se prostituindo, não só na prostituição, né, estamos em outros lugares, estamos ocupando a política, as universidades, estamos ocupando as empresas, enfim. Estamos vivendo naturalmente como qualquer outra pessoa vive, né? Então, acho que é isso também, né? Nós temos a galera LGBT indígena também que levanta a bandeira, por mais que a gente, enquanto indígena, tenha toda uma discussão sobre que LGBTQIAPN+, não existiam nas aldeias, os nossos ancestrais mais longínquos, não existia essa questão porque era naturalizado e que os ancestrais mais próximos é que absorver essa opressão dos colonizadores, acabaram repassando para frente, agora a gente vai ter que lidar com isso, mas nós entendemos que é algo que precisa ser discutido, né? Então, eu acho que hoje é dessa maneira também, a gente se vê e se enxerga em vários lugares, em várias lutas, né? Por mais que às vezes essas lutas entrem em atrito, né? Como dentro do próprio feminismo. Então, acho que é isso. Muito obrigada, Indianara. Pô, tamo junto aí sempre, tá? Pro que der e vier. Obrigado. Beijo, amor. Tchau. Tchau. Indianara, muito obrigada por você ter dado essa oportunidade de a gente conhecer mais sobre o seu universo e obrigada a todo mundo que ficou ouvindo o nosso podcast. Não se esqueçam também de curtir e compartilhar com seus amigos. Obrigado. Tchau. Olha, eu vou te dizer que, primeiro vou me apresentar, eu sou Márcia Pantera, tenho 54 anos de idade, 36 anos de noite, amo o que eu faço, amo a minha cor, a minha pele, a minha vida, a minha família. Tenho certeza. Acho que mais eventos desses tem que acontecer porque as mulheres trans são mulheres. A gente tem que começar a parar que essa apontação em ser juiz e julgar o outro, sempre a gente está julgando o outro. Não é mais fácil cuidar da minha vida e olhar para o outro com mais gentileza? Eu acho que é isso, falta gentileza, falta empatia, falta amor. As pessoas pretas precisam de olhar para a pele delas e falar: caralho, minha pele é linda, eu sou lindo. E a gente entendeu o que a gente é nessa terra. E lembrar de uma coisa que eu acho que minha avó já me disse há muito tempo, que somos todos iguais. Não somos não, somos diferentes. Pensamos diferentes, mas ao olhar dele lá de cima, com certeza somos todos iguais. Ai, queria te agradecer. Beijo, obrigada!